A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot. Os benefícios da meditação na oração. A meditação é a prática de se refletir ou pensar sobre alguma coisa ou alguém. É um ato que exige disciplina, já que nossa mente tende a vaguear, fixando-se ora em uma coisa, ora em outra. Mas a meditação é uma parte muito importante da oração, já que nossas ações são influenciadas pela vontade e nossa vontade é influenciada em grande parte pelo que pensamos. Conclui-se que, se pudermos orientar nosso pensamento ou meditações, poderemos controlar nossas ações. Davi fez a seguinte oração: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19, versículos 14. Deus deu a Josué o segredo do seu sucesso e prosperidade. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículos 8. De acordo com este texto, está claro que Deus queria que Josué meditasse sobre uma coisa específica. Ele deveria meditar sobre a palavra de Deus. A orientação que ele recebeu não foi para que meditasse sobre qualquer coisa, mas a força de sua mente deveria estar concentrada em algo concreto. Quando meditamos, precisamos fixar a mente com toda a clareza no assunto sobre o qual desejamos meditar. Muitos crentes começam a meditar sobre o Senhor, mas depois permitem que a mente divague desordenadamente. Afinal, pegam no sono ou ficam exaustos daquilo. Por causa disto, Deus deseja que meditemos especificamente sobre algum assunto, e não apenas em generalidades. Para que consigamos fazer com que nossa mente se concentre num determinado assunto por um determinado período de tempo, é preciso que sintamos prazer naquilo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículos 2. Portanto, é preciso que nos sintamos motivados para conseguirmos realmente meditar em alguma coisa. Temos que enxergar os benefícios que nos advirão do assunto sobre o qual meditamos. Quem sente prazer na palavra de Deus era de bom grado uma pessoa que tem prazer de meditar sobre ela e receber sempre maiores conhecimentos e compreensão espiritual. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Salmos 49, versículos 3. Davi tinha constante disposição para louvar o Senhor através de salmos, pois estava sempre meditando na bondade de Deus para com ele. Como de banha e de gordura fartaste a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no canto jubiloso. Salmos 63, versículos 5 ao 7.
E diz também: seja-lhes agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Salmos 103 e o versículo 34. O apóstolo Paulo também percebeu a importância da meditação. Escrevendo a seu discípulo Timóteo, ele lhes diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 ao 15. Assim, ele era instruído e instruía a Timóteo para que se dedicasse totalmente ao ministério que lhes fora dado pelo Espírito Santo. É o meio pelo qual ele poderia chegar a essa devoção total, era pela meditação. Mas aqui também a orientação era para que meditasse em uma coisa especificamente, e não em qualquer coisa. O profeta Isaías profetizou que a maneira de se manter uma paz perfeita era estar em constante meditação acerca do Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26 e o versículo 3. Sempre que estou preparando meus sermões, peço a Deus que ilumine a minha mente, para que eu conheça os pensamentos do Espírito Santo, já que ele é o doutor e autor da palavra de Deus. Depois que termino o esboço, procuro meditar na mensagem que vou transmitir ao povo de Deus. E o Espírito me dá uma nova compreensão do significado da palavra e como devo aplicá-la para atender às necessidades das milhares de pessoas que irão ouvir a pregação. E isso vai desde a introdução, passando por cada um dos pontos, até a conclusão. Embora dominicalmente tenhamos centenas de milhares de pessoas nos cultos, e embora a mensagem seja transmitida para diversos países pela televisão, creio que o Espírito conhece a necessidade de cada indivíduo e atenderá a essa necessidade através de minha mensagem que ele ungiu. E é pela meditação que fico sabendo o que devo dizer e quando devo dizer. E depois, sempre me vem ao conhecimento casos de pessoas que ouviram a mensagem e receberam através dela alguma coisa de que necessitavam. Como eu soube exatamente o que deveria dizer? Eu não sabia. Mas o Espírito Santo sim. E ele comunicou aquela palavra para minha mente na hora em que eu meditava sobre o sermão. Mas eu não medito apenas nas mensagens, mas também em novas orientações e oportunidades que me apresentam. É possível que um novo ministério pareça muito interessante para a nossa mente irracional, mas na verdade esconde problemas e armadilhas que surgirão mais tarde e que agora não enxergamos. Contudo, confio muito na paz de Deus que guardo no coração. Sempre que medito sobre alguma decisão importante a ser tomada, o Espírito Santo me orienta. Assim, quando estou agindo de acordo com a vontade de Deus, sinto essa paz que ultrapassa todo entendimento, já que, realmente, ela não pode ser compreendida e muito menos explicada. Mas quando existe no projeto alguma coisa que poderá prejudicar a mim ou a obra de Deus, fico sabendo disso, pois o Espírito Santo remove essa paz e dessa forma me revela o fato. Para conseguir meditar com sucesso, precisamos primeiramente colocar-nos diante de Deus, em silêncio. Depois que permanecemos quietos durante alguns instantes, toda a agitação que geralmente cerca as pessoas muito atarefadas se dissipa, e aí estamos preparados para meditar. Tenho sentido que são precisos pelo menos 30 minutos para chegarmos a essa condição de quietude diante de Deus. É por isso que dissemos que a disciplina é um fator muito importante para obtermos sucesso como guerreiros da oração. Não podemos permitir que os conflitos internos venham perturbar nosso espírito.
Não podemos permitir que conflitos externos venham perturbar a nossa paz. Para termos uma genuína experiência de meditação, precisamos manter um coração silencioso diante de Deus. Após o capítulo 39 de seu livro, Isaías faz uma interrupção bastante natural. Ele decorre de uma mudança de direção na maneira em que o profeta transmite a palavra de Deus. Quando Deus encerra as profecias de punição deste capítulo, ele passa a consolar seu povo no capítulo 40. E esse capítulo, então, é concluído com uma exposição dos princípios divinos. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40 e o versículos 29 ao 31. O princípio evidente nestes versos é o de que a força natural não é suficiente para se realizar a obra perante o povo de Deus. Para isso, é necessário possuir uma força que ultrapassa a da juventude e da capacidade natural. Qualquer pessoa que se dispuser a esperar no Senhor pode ser qualificada para realizar a grande tarefa que se acha para sua frente, pois a fonte de suas energias não é natural, mas sim espiritual. Existem muitas pessoas hoje em dia que se acham tão atarefadas que não dispõem de muito tempo para oração, e muito menos para esperar diante do Senhor em meditação. Assim, não conseguem ouvir a voz interior do Espírito Santo, já que ela não é muito alta. Elias aprendeu esta verdade. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhes veio a palavra do Senhor e lhes disse: "Que fazes aqui, Elias?" E ele respondeu: "Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas para a espada. E eu fiquei só, e procuram me tirar a vida." Disse-lhe Deus: "Sai e põe-te neste monte perante o Senhor." Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o seu rosto no manto e, saindo, pôs-se para a entrada da caverna. Eis que lhes veio uma voz e lhes disse: "Que fazes aqui, Elias?" 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 ao 13. Elias aprendeu que a orientação desejada não estava nas manifestações ruidosas do terremoto, do fogo ou do vento. Não. O Senhor lhes falou com uma voz tranquila e suave. A condição para ouvirmos a voz de Deus é ficar em silêncio e meditar. Se estivermos por demais atarefados para meditar, estaremos muito ocupados também para ouvi-lo. Contudo, não podemos encarar com descaso a questão de se ouvir a voz de Deus. Devemos sempre lembrar que tudo o que o Senhor tinha a dizer sobre temas doutrinários já o disse nas Escrituras. Portanto, sempre que ele nos disser alguma coisa, nunca irá contradizer a Bíblia, sua palavra revelada e inspirada. O canone das Escrituras encerrou-se com o último versículo de Apocalipse, que conclui com as seguintes palavras: "Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro." Apocalipse capítulo 22 e o versículo 18. Então, você pode perguntar: como gozar da presença de Deus através da meditação? Um dos aspectos da meditação que eu pessoalmente mais aprecio é o que eu chamo de dar um passeio espiritual.
Assim como gosto das raras oportunidades de dar um passeio a pé, sem destino específico, assim também gosto de meditar ou esperar no Senhor sem um objetivo específico em mente. Fico simplesmente quieto na presença de Deus e gozo dessa presença. Neste momento, não tenho nenhum desejo em especial, quero apenas a presença dele. Então procuro me isolar, me sento numa poltrona confortável, fecho os olhos e me ponho a esperar no Senhor. Posso não ouvir nada e não sentir nada, mas sempre me sinto muito revigorado após esse passeio espiritual com o meu querido Senhor. Esse tipo de refrigério espiritual pode durar horas e horas. No livro de Judas, lemos o seguinte a respeito de Enoque. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas, versículos 14 e o versículo 15. Mas Gênesis diz apenas o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao 24. O que aconteceu a Enoque? Enoque foi um profeta no início da existência humana na Terra. Nessa época, os homens ainda conheciam os fatos acerca do Jardim do Éden, isto é, sabiam da experiência de Adão, quando este caminhava com o Senhor na variação da tarde. E Enoque proferiu profecias relacionadas com uma época que ainda estava para vir, a segunda vinda de Cristo, para executar julgamentos sobre a terra. No decorrer de seu ministério, porém, ele aprendeu a caminhar com Deus. Deus apreciava tanto o prazer que tinha na companhia dele, que diz a Bíblia, e já não era. Deus o levou para o céu, para gozar de sua companhia o tempo todo. E ele também está aguardando a segunda vinda de Cristo, quando Enoque também será um dos 10 milhares de santos, ou um número incontável de santos, que retornarão com Cristo, o justo juiz. Consegui cultivar uma comunhão íntima com o Senhor, que tornou meu espírito mais aguçado e faz que eu supere os ataques de Satanás. Não existe nada mais importante para mim do que esse ilimitado momento de comunhão que tanto aprecio. Muitos dos membros de nossa igreja gostam de ir para o Monte da Oração para praticarem esse tipo de comunhão e meditação. Outros arranjam um local em sua casa mesmo, um lugar silencioso. Na verdade, o lugar onde meditamos não tem muita importância. O importante é que pratiquemos a meditação e que tenhamos um lugar reservado e propício para fazer isto. Que Deus abençoe a todos vocês. Reserve tempo para estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tempo para meditar. Tempo para estar focado simplesmente em Deus. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Obrigado de todo o coração. Que Deus abençoe vocês. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê um like para fortalecer o vídeo. Se você gostou, é importante e tem mudado a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Isto é muito importante para a expansão do Evangelho. Obrigado a todos os colaboradores, ofertantes e dizimistas. Todos os dias nós oramos por vocês. E você pode ser um ofertante, colaborador e dizimista desta obra, através da chave Pix e através do número da conta que aparece na descrição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sucesso na sua caminhada.